Boa noite aí para vocês. Dúvidas, né, comentários, deixem aí embaixo. Se vocês estão começando a conhecer o homestaging agora, se sabem o que é, o que não é. Então, resumidamente, para quem chegou agora, é uma técnica americana de preparar imóveis para que eles sejam vendidos mais rapidamente. Então, eu conheci a Lilian tem, acho que mais ou menos ali um ano, através de uma pessoa em comum. Fiquei super fã do trabalho dela. A gente já fez alguns conteúdos, tem lá no blog, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho. E eu queria, né, que ela se apresentasse aí para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje. Obrigada, Chay, de verdade. Isso é o poder do digital, a gente conectar com pessoas que a nossa jornada nos presenteiam e a gente compartilhar conteúdo, enfim, agregar valor. Eu acho que esse é o principal. Também sou grata pelo convite. Então, falando um pouco do meu repertório aqui para vocês, primeiro eu estou muito feliz por se tratar de um projeto que envolve design de exteriores, uma das minhas formações. Então, eu passei aí mais do que uns 10 anos trabalhando nessa indústria da autodecoração, de móveis planejados, como design de interiores realmente. Então, para mim um carinho muito grande retribuir para essa indústria. Então, falando um pouco, eu tenho algumas formações aí na parte de gestão, de liderança, gestão de projetos, e principalmente hoje eu tenho um trabalho muito direcionado para mulheres que querem aceitar esse protagonismo, de assumir sua liderança, e esse é um trabalho que tem impulsionado o meu coração para fazer com que mais mulheres assumam esse protagonismo. Então, como mentora, eu tenho atuado nesse segmento aí, e para mim é uma alegria poder exponenciar e contribuir com as suas alunas para que elas possam assumir esse lugar aí, atuando nesse mercado tão bacana que está crescendo tanto aqui no Brasil, né, Chay? Isso que é bem importante a gente compartilhar aqui. E eu acho super legal a transição aí da Lilian, porque ela veio do design de interiores e ela já passou por várias coisas na vida dela, né? Eu também, o pessoal fala, olha para chá e vê onde eu estou hoje, trabalhando no homestage, mas também foi uma transição que eu fiz. Então, desde 2015, eu comecei a trabalhar com homestaging. Só final de 2018 que eu decidi me dedicar totalmente a isso. Depois veio a parte dos cursos, workshops que eu comecei a fazer, palestras, que eu também não, para mim, sim, foi um grande desafio também, porque era algo realmente novo. E a gente fica muitas vezes olhando para o outro, se comparando com o outro, em vez de olhar para a gente e ver, olha, onde que eu posso ser 1% melhor? O que eu realmente gosto de fazer? E não só, eu vou para aquilo porque aquilo dá dinheiro, aquilo eu vou conseguir mais emprego, e muitas vezes você não é feliz. A Lilian começou falando de ser protagonista da sua vida. E é exatamente isso que a gente precisa ser, né? Protagonista. Todo mundo aqui já assistiu uma novela, você vê que tem a mocinha principal ali e sempre tem a amiga da mocinha que fica no segundo plano. Eu quero que todo mundo aqui que esteja nos assistindo seja protagonista da sua vida. Por isso que a gente trouxe esse tema aí de como começar, né, Lilian? E esse começar, quando eu, como gestora de projeto, gosto muito de trazer esse olhar, porque, na verdade, a nossa vida é um grande projeto. Se a gente parar para avaliar que tudo que nós fazemos no dia a dia, na vida, é um projeto. E quando a gente vai investir no nosso maior e melhor projeto, que somos nós, a gente precisa ter clareza que o kick-off, que é o que a gente chama do primeiro, do start, a ignição de dar o primeiro passo, é o que mais trava. Viver esse processo de mudança é onde as pessoas paralisam, Chay. Então, é importante ter clareza de que para viver um processo de transição, que é o tema da nossa live hoje, como transicionar, como dar esse primeiro passo, como começar. Por onde é que eu começo? A primeira coisa que você precisa ter claro é que todo processo de mudança gera medo. Só que diante do medo, o que é que você faz? Se você paralisa ou se você continua, né? Exatamente, porque o que acontece? As pessoas acham, eu tenho medo, eu preciso de coragem. Eu preciso ter mais coragem, Chay, para poder entrar nesse mercado, porque eu não sei nada. E fica achando que a coragem é a ausência do medo, que na verdade não tem nada, absolutamente nada a ver. Outra coisa que a gente ouve muito é, eu preciso me sentir mais confiante desse mercado para eu poder transicionar. Eu preciso ter um pouco mais de segurança. Segurança, confiança só vão acontecer a partir do momento em que você der o passo. A partir do momento em que você começar a se expor a fazer o que verdadeiramente você quer, porque
Contrário disso, você vai continuar no mesmo lugar, vivendo a mesma história e paralisada nesse medo que é a criação da mente, viu, Chay? Isso é bem importante a gente começar a falar. Você sabe que eu tenho aí um repertório de neurociência e de comportamental, e quando a gente vai analisar profundamente o que é que está travando essas pessoas de assumir esse protagonismo, na maioria das vezes é um medo criado pela própria mente, não é nem um repertório externo, é uma criação interna da pessoa. Olha só que legal. Eu estava dando uma aula esse final de semana para a minha turma do curso fechado, e a gente estava ali conversando sobre alguns assuntos, e aí uma aluna em específico falou: Olha, Chay, eu não faço tal coisa, acho que eu não lembro exatamente o que era, mas era assim: eu não ofereço esse serviço ainda, porque eu acredito que o cliente vá pedir tal coisa, ou vá fazer tal coisa, ou vou fazer tal coisa, e talvez eu não vou conseguir atender. Falei, olha, a primeira coisa que você tem que pensar é que você sempre tem opção. Nesse caso, você tem duas opções. Ou de apresentar o trabalho e aceitar fazer, correr esse risco, estudar, se dedicar, ou você recusar o trabalho. Você não precisa aceitar tudo que aparece. Isso é muito da criação da sua mente, exatamente o que você falou. Você fica com medo de dar o próximo passo, porque você imagina dentro da sua mente um monte de problema que talvez nunca aconteça. E talvez aquele problema que você não imaginou aconteça. Então, você só realmente consegue superar. Na verdade, ninguém é superar o medo. Como você falou, né? O medo, ter coragem não é ausência do medo, mas é você dar esse passo sabendo que tudo na vida é um aprendizado e que se você errar, tá tudo bem, você pode consertar. Então, assim, eu vejo duas coisas. Tem essa questão da mentalidade que nós temos, que a gente cria na nossa mente, e a gente tem um medo muito grande de errar, porque a gente acha que a gente não pode errar. E isso nos trava, né, Lilian? Perfeito, Chay. E assim, o que que a gente precisa deixar claro aqui para a sua audiência, para quem está aqui acompanhando a gente? Todo o processo de transição, ele requer de você uma ousadia. Todo o processo em que a gente faz para viver uma transição, a gente precisa entender que é preciso fazer uma escolha. E é nesse lugar de escolha que você fica travada, achando que não está pronto o suficiente, como você falou, que a maioria que algumas alunas chegaram para você e falaram: nossa, Chay, tem um cliente assim, e eu não me sinto segura de dar esse passo. O que eu gosto de trabalhar, Chay, eu acho que vale a pena a gente reforçar com as suas alunas, é ter apetite para o risco. Esse é um recorte que, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar e desenvolver nas nossas alunas e, enfim, a todas as pessoas que desejam viver uma transição. Você precisa ter apetite pelo risco, porque é nesse lugar de risco que você vai conseguir viver um processo realmente de transição. Enquanto você se não disponibiliza a se arriscar-se, você perde a oportunidade de fazer coisas novas. Como exemplo da sua cliente, da sua aluna que falou: mas eu não sei se eu estou pronta para fazer aquilo, e não se permitiu nem ouvir aquele cliente para saber se ela estava pronta ou não para entregar. Assim, esse processo de transição requer muito apetite pelo risco. Nós vivemos num momento de aceitar risco, né? Cada vez mais a gente fala de uma transição de um mundo VUCA, que não é mais VUCA, que agora já tem um outro modelo, mas esse princípio vem para poder alertar a gente que você precisa ter apetite para o risco. Porque é nesse lugar de risco que você sai da zona de conforto, aceita a vulnerabilidade para assumir seu protagonismo. Então, para suas alunas que estavam ali inseguras de: eu não sei se realmente eu devo fazer ou aceitar essa proposta, eu não me sinto seguro o suficiente. A maior recompensa da coragem é a confiança. Se engana quem acha, quem vai buscando ganhar confiança. Não, Chay, eu só vou apresentar meu portfólio para os clientes quando eu estiver 100% confiante do meu trabalho. Como é que você vai ficar 100% confiante se você não performar? Você precisa se expor ao risco, você precisa ter apetite pelo risco, e aí, a partir desse lugar, você começa a viver realmente as mudanças fundamentadas. Porque esse também é um grande ponto, né, Chay? As pessoas querem viver a mudança, mas quer que a mudança aconteça para ela. E a mudança não acontece para você, a mudança acontece de você. O mundo se propõe a partir do que você põe na mesa, e não do que você espera que venha até você. Então, eu acho que esse ponto aí a gente começa já a trazer as evidências do que a gente vai entregar aqui sobre protagonismo e sobre você assumir o rumo de suas transições aí, né?
Olivia, eu vejo muito com aquela questão do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tipo, ó, eu vou ter segurança se eu fizer trabalho, mas para eu ter trabalho eu preciso ter segurança. E aí eu faço o que primeiro? Eu fico paralisada, porque eu não consigo dar o próximo passo. Perfeito, perfeito. É por isso que eu falo que o primeiro step para você viver esse processo de transição, para quem está em uma carreira, ou até para quem já atua na sua indústria, que é o design de exteriores. Ah, eu sempre atuei nessa indústria, mas me chamou a atenção o homestay. Como é que eu vivo isso? Do que é mesmo? Então, o primeiro R, que é o que eu trabalho lá, que é o research, que é pesquisar, tenha sede, tenha curiosidade, busque informação. Quem é que está performando no mercado que pode me inspirar para que eu faça o que eu desejo fazer? Quem é que eu posso modelar? Esse é um passo que é muito estratégico, mas a maioria das pessoas ficam tentando inventar roda. E que, de fato, não precisa, Chay. É por isso que existem tantas pessoas aqui. Meu áudio está falhando. Ah, para mim tá ok. Ah, foi no Instagram, que eu só tô no YouTube. Ah, deve ser por isso, então. Deixa eu ver. E aí, meu áudio voltou? Quem está me ouvindo aí? Tá ok? Acho que foi a Vita Interiores que falou que meu áudio estava falhando. Então, quando a gente fala aí sobre research, que é o primeiro R do renew, né, do renovar-se, é exatamente você estar atenta. Quais são as mudanças que estão acontecendo, sobretudo no mercado? A gente vive hoje uma história de mudança radical em todos os cenários. A gente vive aí um processo de transição e de mudança não só na área profissional, na área pessoal, enfim, todas as frentes a gente vive esse processo de transição. E a gente fala de transição, mas quando a gente pensa em transição, a transição ela é de uma forma geral em todas as áreas da nossa vida. Então você precisa ter apetite para o risco, assumir o seu protagonismo para dar esse primeiro step, que é o step do research, que é pesquisar. Como é que eu pesquiso? Como é que eu fico curiosa? Então, Lilia, o tema que a gente está tratando aqui, que é como começar, e aí a Lilian já trouxe o primeiro passo para vocês destravarem essa questão do começar. Porque muitas vezes o primeiro passo é o mais difícil, porque muitas vezes você fica esperando o apoio da sua família, você fica esperando o seu marido, você fica esperando um filho, você fica esperando a sua mãe, você fica esperando alguém, sabe, ir lá e te ajudar e dar esse primeiro passo. E aí você começa a culpar as outras pessoas ou esperar que venha de fora algo que tem que ser de dentro de você. E saber que, né, como a Lilian colocou ali no começo, você nunca vai estar pronto 100%, você nunca vai saber 100%. Então, é importante que a gente se coloque diante das situações, que a gente dê sim um passo calculado. Não estou falando para largar tudo, vou largar meu emprego, agora eu vou viver de homestay, ou fazer uma loucura. Não, mas sabe, vá caminhando passo a passo, porque o importante é não parar, que as pessoas elas se travam diante de algumas dificuldades. Que a gente tem, ou de algumas dificuldades que a gente inventa na nossa mente. Eu escuto muitas pessoas falando, Chay, para mim é difícil, porque aqui na minha cidade é uma cidade pequena e não tem abertura. Porque aqui eu moro numa cidade grande e não tem abertura, né, para esse mercado, porque é difícil isso, difícil aquilo. E, gente, tem mercado para todo mundo. E eu falo muito o seguinte: como o homestay é algo novo, as pessoas também falam, Chay, mas é porque é novo, ninguém conhece, né? Falei, da mesma forma que a gente pode olhar para outros mercados, tem pessoas que tomam Coca-Cola e tem pessoas que gostam de Pepsi, tem pessoas que gostam de Guaraná e tem pessoas que não tomam refrigerante e só tomam suco natural. É a mesma coisa com o homestay, você vai encontrar diversos tipos de clientes. Tem pessoas que vão amar, que já vão fechar e que vão achar que está super barato pelo retorno do investimento. E tem pessoas que vão dizer, tá caro, como em qualquer outro mercado. A única coisa é que a gente não pode parar, a gente não pode travar de frente dessas coisas e nem inventar esse repertório na nossa mente. É importante que a gente faça esse primeiro passo que a Lilian comentou, que é realmente essa pesquisa, estudar, se aprofundar. Aí sim você vai ganhar um pouco mais de confiança, né, Lilian? Você sintetizou de forma muito assertiva o que é esse primeiro passo, que é o research, que é a pesquisa, porque, assim, o que é que diferencia as pessoas que conseguem esse protagonismo das outras? Repertório.
Então, quanto maior repertório eu tenho sobre aquele mundo, aquele universo que eu quero entrar, mais argumentos eu vou ter para poder me posicionar naquele mercado. Então, para aquelas alunas que estão querendo transicionar a carreira e que querem assumir isso como uma nova profissão, ou enfim, como vários cases que eu já vi até na última aula que eu fiz para você, de alunas que se aposentaram e resolveram recomeçar e pegaram isso como um caminho de transformação e que entenderam, ok, para eu me posicionar como tal, eu preciso conhecer desse mercado. Quem é que eu preciso pesquisar? Quem já performa bem aqui no Brasil? O que é que eu preciso aprender? Que comunidade eu preciso fazer parte para que eu possa realmente me alimentar dessas informações que são necessárias de posicionamento? Porque é o que a gente fala de personal branding, né, Chay? O fato de você se posicionar com uma marca muito segura, quem olha para a Chay hoje sabe que ela é uma autoridade no Brasil nesse recorte, nessa indústria. Por quê? Ela já amanheceu sabendo tudo isso? Não, ela construiu, é uma jornada. Então, essa jornada de construção, ela começa primeiro com a pesquisa. Caramba, não conhecia esse mercado. Como é que funciona? Quanto é que se ganha? Quais são os meus parceiros estratégicos? Qual o tipo de receita que pode ser levantada diante desse mercado? Você começa a pesquisar e entender, faz sentido, nossa, eu já tenho um relacionamento muito próximo com corretores, isso pode ajudar e fomentar essa parceria estratégica. E aí você começa a se munir de informação que lhe dá respaldo para a tomada de decisão. O que é difícil na tomada de decisão? A ausência de repertório. Quando eu tenho um repertório que me sustenta na tomada de decisão, fica muito mais fácil. E Lilian, outra coisa que é importante das pessoas que estão assistindo a gente entender que tudo é planejamento. A gente só vai colher aquilo que a gente plantar. E a gente precisa plantar agora. Eu dou muito exemplo. Você vai plantar um pé de feijão. Quanto tempo nasce um pé de feijão e dá um feijão? Às vezes em 30 dias você já está ali com o feijãozinho já praticamente pronto para ir para a panela. Mas se você. E quanto tempo vive também um pé de feijão, né? Ele dá ali rapidinho e morre. E uma manga? Quanto tempo você vai plantar e você vai colher a sua primeira manga? O quanto tempo você vai ter que se dedicar, que você vai ter que regar? Então, a gente só colhe o que a gente planta. Se eu tô no patamar que eu tô hoje, se eu conheço as pessoas que eu conheço, se eu tenho os cases de sucesso que eu tenho hoje, foi porque eu plantei. E as pessoas estão muito imediatistas, né? Muitas vezes você fala, eu vou entrar no mercado agora e na primeira semana, no primeiro não que você recebe, você já desiste. Verdade. Já então, você falou. Voltou. Então, a gente tem que ter o repertório. Eu acho que a gente já vai para o segundo passo agora, né? Que é exatamente educação, que é education. Então, quando a gente fala do renew, eu estou fazendo aí um acrônomo com relação a renew, né, que é R-E-N-E-W. Então, essa segunda letra é o E, que é education, e aí vem exatamente disso. Ok, conheci esse mundo, me atraiu, me chamou a atenção, de que forma eu posso me educar para poder realmente assumir esse lugar. Educação, ela é vital para todo o processo. E aí eu vou trazer essa metáfora que você trouxe aí de comparação dos pés. Para as mulheres que são mães, eu gosto muito de usar essa reflexão, porque mulher nenhuma vai esquecer mais. Quanto tempo nós passamos gestando um bebê? 9 meses. É um tempo ali grande que a gente está gestando e que vai crescendo e a gente vai acompanhando. Só que é mais importante, a gente não recebe manual de maternidade. A gente tem apetite para o risco, porque sem saber a gente vai lá e faz. E quando a gente está fazendo, o que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está se expondo? A descobrir esse mundo novo. Você foi muito assertiva quando você disse que as pessoas querem resultados sem se expor a esse mundo novo. Não é a capacidade de receber o sim, é quantos não você sustenta para você conseguir se manter ali na jornada de uma construção, de uma jornada realmente de sucesso. Porque essa jornada de sucesso, ela precisa estar alicerçada com realização. E esse é o grande desafio da nova era, sabe, Chay? Porque as pessoas querem imediatamente um sucesso, sem alicerçar essa jornada, e aí quando chegam nesse sucesso sem alicerce, entende que sucesso sem realização é igual a fracasso. Quando é que eu me sinto realizada? Quando eu tenho congruência. Eu preciso ter congruência do que eu falo com o que eu faço. Então, assim, qual é a congruência do que eu falo? Não, eu quero ser muito bem sucedida nesse mercado, eu quero realmente obter resultado. Mas o que você faz? Você fala, mas o que você faz para isso?
Faz sentido? Eu tô lendo um livro que chama O Óbvio que Ignoramos. Não sei se você já leu esse livro. Ainda não, mas já vou botar aqui na minha wishlist. É incrível esse livro. E ele fala exatamente da resiliência que a gente precisa ter. E o legal é que ele traz muitos cases reais, por exemplo, da Gisele Bündchen, né? Ela veio para São Paulo, menina, assim, e ela ia fazer as entrevistas lá, né? Os testes, e o pessoal falou: não, você anda desajeitado, você tem um nariz grande, você, tipo, tem né? O corpo não é proporcional. E ela levou muita crítica, ela ficou 4 anos estudando qual que era o melhor ângulo, porque falou, eu não tenho como mudar o meu nariz, eu não tenho como mudar, tipo, o meu jeito de andar, sabe? E ela ficou ali muitos anos estudando, fazendo testes e levando não, testes e mais não, e se estudando, melhorando até um dia ela realmente conseguia atingir ali o sucesso. E aí você olha para aquilo e fala: ah, para ela foi fácil, porque você só vê a pequena parte ali do iceberg, né? Aquela pontinha de cima, que é o sucesso que ela teve, mas todo o tempo que ela demorou para conseguir construir aquela autoconfiança, de entender dentro dela quais eram as coisas que, legal, dentro da aula a gente fala um pouquinho disso também, né, Lilian, que você tem dentro do curso fechado, né? Qual que é a sua força? Qual que é a sua fraqueza? E o que você vai precisar fazer para melhorar isso? Então, é olhar para a gente dentro da gente e não se. Eu acho que a gente se cobra muito pelo que o outro diz, Isso. né? Ok, eu entendo que, ok, meu nariz é grande, mas o que eu posso fazer? Ah, então tá, então vou mudar, eu vou O ver a melhor ângulo. forma que eu me fotografo, sabe? Olha, então é entender isso, aonde a gente tem que ser um pouco melhor. E não é fácil. Você deu exemplo de mãe, né? Agora eu tenho o Davi tem 1 ano e 2 meses, assim, toda a fase dele para mim é totalmente novo e é um grande desafio, porque antes, né, eu cuidava da minha vida, eu e meu marido, eu fazia as minhas coisas, agora eu tenho uma outra vida envolvida. Então tem uma série de desafios para estar aqui fazendo live com vocês, fazendo toda essa programação, né, levando esse conhecimento, esse conteúdo, fazendo uma transformação tem muito esforço, por mais que seja super gratificante estar aqui conversando. A Lilian é uma super querida, se eu pudesse eu falava todo dia com ela, que ela tem uma energia incrível, mas exige esforço. E qual é a sua porcentagem de esforço que você está fazendo para atingir o sucesso? Perfeito. E aí eu resumo tudo isso que você falou no seguinte: a vida acontece de você e não para você. Quando as pessoas entendem que o que é que eu dou em contrapartida do que vai chegar, o jogo muda. Não é sobre você ficar esperando que a vida, não, porque os clientes vão chegar e vão bater aqui, oi, tudo bem? Olha, eu acho que eu ouvi falar que você faz tal coisa, e eu acho que você pode resolver meu problema e fazer com que o meu imóvel seja mais valorizado e vendido com mais agilidade. Então a gente começa a mudar essa perspectiva, a gente muda todo o contexto, e aí a gente vai para o próximo nível, né, Chay, que é a questão do networking, que é o N. E aí esse network vira todo o jogo. É aquela frase que a maioria das pessoas já ouviram falar: você é a média das pessoas que você convive. Então, se você não está gostando do resultado que você está tendo aí, comece a avaliar qual é a média das pessoas que você está andando. Quem são essas pessoas? O que é que elas falam para você? Que tipo de crença você tem alimentado em você que fazem com que você se mantenha no lugar que você está? Às vezes a pessoa está imersa do lado de amigos, parentes, irmãos, colegas de trabalho, que são as pessoas extremamente acomodadas, negativas, pessimistas, que só veem a parte do copo que está vazio e não a parte do copo que está cheio. Obviamente, mesmo que você não queira, você começa a se contaminar daquilo ali. E aí você tem que prestar atenção que tipo de ecossistema eu preciso fazer parte para poder acelerar o meu aprendizado. Que aí vem mais uma vez de escolhas. Que escolha que eu faço? Eu faço escolha de participar de uma comunidade de mulheres que estão atuando nesse mercado e que as dores delas podem ser as minhas, e ali a gente vai ter uma troca. É lá que eu tenho que ir. E aí você faz esse tipo de investimento e que outras pessoas não vão dizer que loucura, investir em mais um curso, mais um treinamento, mas é por conta do ecossistema que você vai estar inserida ali, é por conta de você ter pessoas ali que vão te inspirar a continuar nessa jornada. E aí a gente, não, eu não preciso, eu já sei como é que funciona, eu vou sozinha.
Não adianta. Se você quer consistência, você precisa ter pessoas com a mesma direção que a sua, para que você chegue no lugar desejado. Otherwise, que é o que a gente fala, né? De outra forma, é muito mais difícil você conquistar esse próximo nível que todo mundo deseja, mas que poucos conseguem por falta da consistência. E eu falo também, Lilian, que network é uma construção também, Perfeito. né? E eu fiz uma live com a Edgar Ueda e foi muito legal essa live. Tem até aqui no canal do YouTube, tem no Instagram também um trechinho. E nessa live a gente até comentou, em 2017, se eu não me engano, acho que foi 2017, eu fui num evento que ele fez no interior de São Paulo, para, se eu não me engano, umas 2, 3 mil pessoas. E foi um dos primeiros eventos do mercado imobiliário que eu fui. E eu lembro que eu vi aquele tanto de gente assim, tudo muito novo para mim, porque eu estava entrando na área de homestaging, assim, mais a fundo, começando a participar dos eventos. E aí eu vi ele lá apresentando os palestrantes de renome e tudo. E eu falei, nossa, assim, eu nunca me imaginava um dia no palco assim com ele, ou sabe, assim, tipo, convivendo com ele. E esses dias para trás a gente já fez várias coisas juntas, já me convidou para palestrar no próximo evento presencial que ele vai fazer Top. agora no final do ano. E a gente estava comentando sobre isso. Eu falei, nossa, quando eu fui no primeiro evento dele, eu me senti tão pequena. Eu falei, nossa, era tudo novo para mim, eu nunca imaginava. E hoje eu estava ali fazendo uma live com ele, né? Me convidou para palestrar no evento dele e eu estava no outro nível. Mas isso foi uma construção, é uma Perfeito. confiança que você vai galgando. E é uma troca, gente. Network, relacionamento, parcerias é uma troca. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Chay, como é que eu faço parceria? Como é que eu. Gente, para mim, parceria é ganha-ganha, as duas pessoas Gerar ganham. valor. Você tem que gerar valor para as duas partes. E não necessariamente é só dinheiro. Ah, eu te dou uma comissão Não, se você fizer tal coisa, eu faço uma live se você fizer tal coisa. É pensar grande, é contribuir. Então, é uma construção. Um dia você pode, né? Eu vejo muitos alunos falando, ai, meu sonho é fazer uma live com a Chay. Então, você vai construindo isso. Então, é importante a gente pensar aonde eu quero chegar. Quais são as pessoas que chegaram lá? Eu quero andar com essas pessoas que chegaram perfeito. lá. Perfeito. É exatamente isso. É lei da atração, roda da abundância, são todas teorias baseadas em ciência, né? A neurociência já explica isso. O fato tem o Napoleão Hill, que é um grande autor, todos os livros dele são pautados nisso. Ele que foi o primeiro a mencionar o poder do mastermind, que nada mais é do que viver nesse ambiente onde a gente consegue criar essa mente superior, que é o quê? Pessoas que estão direcionadas, focadas a construir a mesma coisa que você, e a partir desse lugar você vai gerando valor para o outro, e obviamente que não tem como você dar uma coisa e receber outra, você vai construindo, você vai solidificando raízes, e aí quando você solidifica raízes, derrubar essa raiz fica muito mais difícil. Por quê? Porque inclusive você tem essa rede de apoio. Então qual é essa rede de apoio? Eu tenho a Chay para trocar, a Chay tem a minha, Lilian, eu preciso de uma aula, vamos conversar sobre esse tema, é importante para minhas alunas. Dentro do curso fechado a gente aprofunda esses temas, né, Chay, onde a gente faz lá as ferramentas para que as pessoas tenham mais clareza de como performar melhor, como construir essa autoridade, como identificar o poder do eu sou. Então, tudo isso aí começa a partir disso. A gente se conheceu no digital e hoje a gente está aqui contribuindo uma com a outra para que todo mundo... É aquela... A maré está baixa, todos os barcos estão lá, mas quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então é isso que a gente tem que estar sempre no radar. Será que eu estou fazendo com que quando essa maré suba, todos os barcos que estão ao meu lado subam comigo, ou eu quero só eu subir sozinha? Essa é a troca e é o quanto eu gero de valor e impacto no meio em que eu estou inserida. Muito legal. E qual que é o quarto ponto? O quarto ponto é o que é o né? Aqui na Bahia a gente fala vocês falam que é experience, né? Que é experiência. Que foi o que a gente sempre falou, e eu acho que você traz aí de forma muito abundante com as alunas do curso e as pessoas que lhe seguem, que é se expor. Ok, eu não tenho essa prática ainda, como é que eu posso? Uma das coisas que eu aprendi muito morando fora, Chay, e tendo todas as experiências internacionais, é a questão do voluntariado. Então, pega alguém que já performa bem e se disponibiliza para ser voluntária lá, ela vai fazer a produção de algum ambiente.
Eu posso te acompanhar? Você não precisa me pagar nada. Acho que a conexão caiu, Ô, voltamos. Lilian, tá travando, voltou. Você travou aqui para mim também. Então, quando a gente fala de experiência, é que muitas vezes, Chay, o que é que a gente percebe numa cultura muito brasileira até? As pessoas não querem se expor à experiência sem que tenha, como você falou, o retorno, né? Não, só vou se você fizer isso. Então, se voluntariar para estar perto de alguém que já está fazendo, olha, eu quero estar do seu lado apenas para poder te ajudar e eu, obviamente, aprender com você. E todo mundo que exerce esse lugar de liderança fique encantado em saber que vai contribuir com alguém. É muito difícil você achar alguém que diga, não, eu não quero você perto de mim, não, eu tenho medo, você é sombra. Então, pelo contrário, se expor a essas experiências, se expor à vulnerabilidade, dizer, eu estou começando, e aí tem uma história até engraçada, que eu vou compartilhar com vocês aí, que vai fazer sentido para a sua audiência. Quando eu estava no Canadá, já tinha mais ou menos uns 5 anos que eu tinha saído da indústria da decoração. Só que eu estava nos grupos, vários grupos no Canadá, e uma pessoa no grupo falou: Nossa, eu estou precisando de um design de interiores. Vocês estão aí? Tá me vendo, Chay? Você tá Sim, tô congelada para mim. te... Ah, tá. E eu estava nesse grupo do WhatsApp e alguém comentou: Nossa, eu tô com uma amiga que tá precisando de design de interiores. Aí eu fiz: Cara, tem 5 anos que eu saí da indústria, eu tô no Canadá, eu não sei como é que funciona design de interiores aqui, mas é uma competência que eu tenho, é uma habilidade que eu tenho desenvolvida. E aí eu disse, não, olha, eu sou brasileira, eu estou aqui no Canadá, mas eu tenho esse repertório construído no Brasil e seria bacana eu me disponibilizar para trabalhar para você, para inclusive conhecer essa indústria aqui. Isso foi lá em 2018, tá? 2019. E aí o que aconteceu? Ela já tinha feito vários orçamentos com outros designers lá no Canadá. Eu me disponibilizei para fazer. Obviamente que eu cobrei muito mais em conta do que os designers do Canadá, porque eu queria entrar e conhecer e, enfim, fazer e me disponibilizar. E foi uma experiência maravilhosa. Ela amou o projeto. E por quê? Porque eu saí da zona de conforto total em um outro país, com outro processo de entrega com relação. E é essa coisa da experiência. Você tem uma experiência, não precisa anular tudo que você fez lá atrás. Às vezes você foi vendedor em alguma outra momento, você está transicionando de carreira. As suas competências como vendedor vão te ajudar nesse novo momento que você está transicionando. As suas competências de comunicação vão te ajudar. Então é muito sobre você olhar e dizer assim, eu não preciso abandonar o que aconteceu. Eu posso usar tudo o que aconteceu para esse novo contexto em que eu estou inserida. Concorda, Chay? Faz sentido? Oi, Lilia. Então, nesse sentido da experiência, eu vejo dois pontos que é importante da gente colocar aqui. O primeiro é que muitas vezes a gente se trava, voltando à questão do medo, de falar, eu não, é meu primeiro trabalho, tipo, como é que eu vou fazer? E muitas vezes as pessoas nem vão te Não perguntar se precisam você é saber. seu primeiro trabalho ou não, sabe? Eu vejo que muitas vezes as pessoas usam isso como uma desculpa para realmente não dar o próximo passo. E ninguém Perfeito. começa sabendo. Volto de novo, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quando eu É. comecei os meus primeiros trabalhos de homestaging, foram os primeiros também. E E tá depois tudo você bem. vai ganhando confiança, você vai entendendo o mercado, você vai sabendo aonde você pode, né, até onde você consegue ir, até onde você não quer ir também, porque tem essa questão, você decide se Claro. você quer ou não quer fazer, se faz parte ou não do seu escopo. Então, a gente não precisa se pegar nesse sentido, ai, meu primeiro trabalho, principalmente assim, você, né, quando você está dentro, eu falo isso muito para os alunos, elas investiram no curso, elas têm todo um conteúdo, elas têm todo um suporte para ter muito mais segurança na hora de atuar. E quando tiver um cliente, também ter um respaldo. Então, tem essa questão do primeiro trabalho. E a segunda questão é realmente da exposição, de mostrar isso para o mundo. Tem uma aula dentro do curso fechado também, que é com a Lu Quintino, e aí ela falou uma frase assim, ficou muito gravada assim, na minha mente. Que ela falou: a galinha não basta botar os ovos, ela tem que cacarejar. Então, se você faz um trabalho e se você não avisa as pessoas que você está fazendo esse novo trabalho, como é que as pessoas vão saber que você está fazendo? E não é uma vez só, é sempre, é todo dia. Porque você, Chay, mas eu posso
não é? Já enjoei dessa postagem que eu faço às vezes no Instagram, no Facebook, mas olha só, todo dia tá chegando gente nova, todo dia você tem que lembrar as pessoas, porque as pessoas esquecem, né? Então, eu vejo que tem esses dois pontos que são bem importantes quando a gente fala da experiência. Não de se prender, que ser o seu primeiro trabalho, e muito pelo contrário, é o primeiro trabalho, então o seu melhor, faz assim, o máximo que você conseguir. Tira fotos profissionais, investe, né, num bom arsenal, faz antes e depois, faz vídeo, sabe? Usa aquilo realmente como uma experiência para você alavancar e ter aquilo como portfólio para os próximos. Não faz o negócio meia boca. Então, foca nisso. E a segunda coisa é essa questão de mostrar isso para o mundo. Ai, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Até quando? Sabe? Não tem porquê. Eu sei que é uma dificuldade. Eu também tinha, se eu falo para as pessoas que no colégio eu era a menina mais tímida da escola, assim, na sala. Eu não morri de vergonha, não conversava com ninguém. Mas eu tive que melhorar, eu tive para atingir as coisas que eu quis, eu tive que quebrar ali, né, grandes barreiras, como até hoje eu quebro muitas barreiras, né? Também não é fácil sempre. Então, na experiência, eu vejo que tem esses dois pontos. Perfeito, é isso aí. E aí, isso já está bem concatenado ao último ponto, que é o W, que é o win, que é ganhe. E esse ganhar é ganhar espaço, é ganhar visibilidade, é ganhar literalmente o seu lugar no mundo. Porque às vezes a gente fica aí, eu ouvi você falando, porque tem alunas que chegam, minha cidade é muito pequena, ou a outra, minha cidade é muito grande. Enfim, então quando você fica nessa limitação que você cria, você não consegue ganhar o seu espaço. E tem espaço para todo mundo. Então o que a gente precisa ter super como foco é qual é o meu espaço e como eu construo esse espaço. A gente mostrou aí passo a passo como você construir. Quando chegar a sua vez, permita ser vista, não tenha medo não. O talento que lhe foi dado, as competências e habilidades que você tem, elas não podem ser suas, elas são para o mundo. Você precisa entregar elas para o mundo. E o que você faz com o que você tem é o que vira toda a questão. As pessoas, às vezes você fica aí sentada, poxa, mas aquela pessoa não faz nem tão bem quanto o que eu posso fazer. Simples, mas ela vai lá e faz, e você não. E aí você fica o tempo inteiro dizendo, poxa, mas meu conteúdo poderia ser muito melhor, mas ela vai lá todo dia e faz live, bota foto, e você não. Então, no lugar de reclamar porque tal pessoa está conquistando e você se esconde nas desculpas que você cria, é você assumir esse protagonismo, a gente volta lá para o início da aula, a questão do protagonismo, e reconhecer que esse espaço pode ser seu. E a única pessoa que pode te impedir de conquistar esse espaço é você mesmo. Então, mais do que conhecimento, curso, e que são o primeiro passo, é você pegar tudo que a Chay ensina e pôr em prática. O que eu aprendi hoje, eu já preciso pôr lá em prática. E a partir desse lugar, eu começo a ganhar o meu espaço. Lilian, você falou a palavra mágica, que é colocar em prática. Quando a gente fala de ser protagonista da sua vida, quando a gente fala de começar, é colocar em prática. Porque a gente, a hora que a gente olha para o panorama, nós vemos muitas das pessoas sendo ouvintes. E aí, você vai ficar só ouvindo até quando? Né? Quando você vai colocar em prática? Porque é mais cômodo. Tem uma frase que fala que a zona de conforto é igual a merda. Já ouviu essa? Tá falhando, não te ouvi. Tá me ouvindo agora? Melhorou? Agora voltou. Tô falando que a zona de conforto é igual a merda. Tá fedendo, mas tá quentinho. Sim. Então você fica lá. E você já conhece o fedor, né? Que é sua. Eu já sei o que tem esses problemas. Então, assim, vamos colocar em prática. Quando a gente coloca em prática, a gente quebra essa roda.
É a mesma, a gente na aula que você tem lá no curso completo, você fala da questão, por exemplo, da pose da Mulher Maravilha, que a parte física influencia no nosso Muda. lado emocional, muda o lado Perfeito, emocional. Então, se você está muito para baixo, fazer uma atividade física, porque você se perfeito. movimenta. Então, é tudo interligado. Se a gente está falando, como é que eu vou começar, Chay? Gostei desse negócio de homestage. Acho que é para mim. Sou corretora de imóveis e fico aqui com um monte de imóvel parado. O proprietário, sabe, me ligando, me cobrando, eu não consigo vender. Sou designer, sou arquiteto, quero agregar esse novo nicho aí que eu achei que é muito bacana, que tem a ver comigo. Ou, Chay, estou numa área totalmente diferente, vou me aposentar. Ou quero algo novo. Eu sempre gostei de trabalho, sempre gostei de decoração, mas nunca consegui ver isso realmente como um negócio, mas agora eu consigo enxergar. Como é que eu faço? É isso, colocar em prática. Aqui a gente trouxe 5. Vamos fazer uma revisãozinha? São 5 Bora. tópicos, né, para você Isso. colocar em prática a partir de hoje. Perfeito. São 5 renew, que quer dizer em inglês, quer dizer em português renovar. Então, o primeiro R é research, que é pesquisa. Então, você precisa pesquisar esse novo mercado, você precisa entender quem é o profissional para te guiar, o mentor que vai estar ali te orientando os passos, qual passo você precisa seguir. Depois a gente tem o E, que é education. Então, essa educação é fundamental. Ok, pesquisei, descobri esse mercado. Primeiro passo. Agora eu preciso me educar para ele. E o que é que eu preciso fazer? Um curso, uma capacitação, um workshop, assistir a palestra, assistir a live. Qual é o caminho você vai escolher? Mas o fato é que você precisa aprofundar. Sobretudo no momento que nós vivemos, em que o mercado não cabe mais profissional raso. O raso ele é descartado muito fácil. Você precisa ter realmente robustez no seu conteúdo, no seu repertório, para que você consiga se diferenciar. Depois a gente vem para o N, que é o networking. Então, ok, já vi isso tudo, mas agora eu preciso me relacionar. Onde é que estão essas pessoas que fazem o que eu quero fazer? Existe alguma comunidade? Elas fazem, o que que elas fazem? Elas estudam design, elas estudam comunicação, elas estudam vendas. Onde é que está essa pessoa? Então, eu preciso me Eu relacionar. quero abrir um parênteses nessa parte do Ah, relacionamento. Eu tenho um site que é o Stagers de Sucesso e também um Instagram, onde tem os alunos que vão tirando o certificado dentro do curso. que top! A gente tem uma plataforma onde a gente coloca essas pessoas para ter uma certa visibilidade, para se diferenciar também do mercado Maravilha. e para que pessoas que estejam procurando esse serviço de homestaging consigam encontrar profissionais qualificados. Porque eu recebo muitas vezes pedido de pessoas, tem aqui na minha cidade, e às vezes a gente não tem ninguém naquela região para indicar, até de uma forma muito fácil. Então a gente tem dentro do curso, assim que você passa numa certa fase, entrega um trabalho, você consegue entrar nessa plataforma para ter o seu trabalho divulgado, que é lá no site do Stagers de Sucesso. Que top, Chay! Parabéns, muito legal, um super diferencial competitivo, que na verdade você chancela esses alunos a estarem aptos a se inserir no mercado. Fenomenal, parabéns, muito bom aí, um E diferencial forma competitivo. essa comunidade, E né, essa Lívia? comunidade, Comunidade que você está lidando com pessoas que estão ali no dia a dia, né? cocriação, né? Você permite essa cocriação entre profissionais da mesma área, isso é muito importante. E aí a gente vem para a experiência, que essa experiência é você não ter medo. É o que você falou, é a primeira vez, ninguém precisa saber que é a primeira vez. Eu vou lá entregar o meu melhor, mesmo que não seja o melhor do mundo, é o melhor que você pode entregar hoje. Então vai lá e faz, tá tudo bem. E outra coisa que é importante, eu acho que frisar quando a gente fala disso, é que o seu cliente ele não tem noção do que você sabe, do que você não sabe. Perfeito. Você é um especialista naquele assunto, você entendeu, você estudou, você aprofundou, você pegou toda uma bagagem de vida para estar fazendo aquele trabalho. Então, com certeza, você sabe muito mais do que o cliente. E aí você precisa Perfeito. valorizar isso. Uma coisa que eu percebo é que a gente muitas vezes não Você valoriza o que a gente tem, o que a gente sabe, construiu. E às vezes o que você tem de melhor é talvez a sua comunicação, né? Esse jeito. As pessoas falam muito que gostam, se identificam comigo, porque né, eu falo meigo, eu tenho esse jeitinho amoroso de ser. Talvez talvez o que venda não seja nem o seu conhecimento, talvez seja você. As pessoas não se conectam com pessoas
Você olha, você fala, nossa, eu me conectei com aquela pessoa. Às vezes você vê uma outra de cara, você fala, não gostei do jeito dela, não gostei. Às vezes você nem sabe o que é, mas você não gostou. Então, é importante que a gente nos dê esse valor. No momento que a gente Perfeito. passar a nos valorizar com aquele conhecimento que a gente tem. E se a gente não tem, não, a gente tem internet. Na minha época de escola, assim, a gente não tinha internet. Né? Quando era pequena, a gente estudava na Barça, na Enciclopédia Barça, que era um monte de livro assim, gigante. Hoje a gente tem informação, se especializa, faz o curso, se aprofunda, busca informação, mas valorize o que você já tem. Perfeito, faz todo sentido. E aí o último é o W, que é o win, que é você correr para o abraço, é você conquistar o seu espaço, é você celebrar a conquista, é você ter resiliência para poder superar os nãos que vão aparecer, mas conquistar o seu sim. Então, a gente sempre fala assim, nossa, eu estou mais um passo do sim que eu estou buscando, e não olhar o não que você recebeu. E aí, quando você realmente conquista, celebrar e entender que você chegou nesse nível, há ainda um próximo nível para você seguir. E tá sempre entendendo que, ok, tem mais alguma coisa para a gente aprender. Sempre haverá um próximo nível. A gente só precisa estar ciente de que toda vez que eu conquisto e chego naquele platô ali, eu preciso aprender alguma técnica, alguma habilidade que vai me levar para um outro lugar. Olha só, para a gente fechar esse nosso encontro de hoje, essa nossa live, eu quero pegar esse último gancho da gente comemorar as pequenas Perfeito. vitórias, as pequenas coisas. Só de você estar aqui assistindo essa aula ao vivo ou depois gravado já é uma vitória. Olha o quanto de coisa você aprendeu nessa aula. Perfeito. Você faz um resumo do que você aprendeu aqui, sabe? Aciona, mesmo que seja um ponto, escolhe uma coisinha que você ouviu aqui da gente que você pode colocar em prática, que você pode fazer hoje. E comemora isso, comemora que você está aprendendo, comemora que você está vivo, que você tem saúde, que você tem sonhos para conquistar. E é isso que nos move a dar o próximo passo. Perfeito, Chay, muito bom. Sou muito grata em poder compartilhar esse conteúdo aí com suas alunas, com sua audiência, quem acompanha seu trabalho. Super encorajo a você que tem esse desejo, mas aí está travada com medo. O medo morre de medo da coragem. Então, cor, coração, agem e agir. Entre em ação e cala esse medo e assume esse protagonismo, porque tem mercado para todo mundo e tem muita gente esperando o seu dom e o seu talento que você precisa manifestar aí. Lília, obrigado pela live. Pena que a gente caiu lá no Instagram, mas depois eu vou mandar aqui o replay do YouTube para todo mundo. Então, muito obrigada, muito sucesso na sua vida, na sua carreira, que Obrigada. você assim, é uma pessoa super iluminada. Eu vivo mandando os recadinhos que os alunos deixam lá da Meu aula da coração Lília explode. para ela. Então, obrigada, Lilian. Obrigado, pessoal. Ok. E já deixa anotado aí na agenda que nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro, a gente tem um encontro, que é a semana do Viver de Homestage. Lá eu vou falar vários assuntos relacionados ao homestaging, né? Como você começa do zero, quanto cobra, quanto você pode ganhar, quais são as estratégias para você dar um próximo passo. Então já coloque na agenda e não percam. Obrigado, Lilian. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.